Fala aí, gente, beleza? Tudo bem? Vamos continuar nossa conversa aí, que já tem aí o nosso quarto dia, né? Penúltimo bate-papo, que é sobre esse livrinho aqui, ó, né? Na verdade, nem é sobre esse livrinho, né? Na verdade, são conversas abertas, mas assim, muito das conversas você vai encontrar nesse livrinho aqui, né? Que se você quiser, só falar com a Laís, né? Pelo telefone que eu não sei qual. Que depois a gente põe o telefone da Laís aí, que eu não sei qual que é. Mas assim, ontem, né? Eu falei um pouquinho sobre utopia e disse que a gente ia falar um pouquinho sobre distopia e disse que não tinha muito a ver uma coisa com outra, né? Que o termo distopia, ele como se fosse uma negativa, né, da utopia, negativa dos sonhos, mas qual que é a ideia da distopia, né? O termo distopia está ligado a alguns livros, né, alguns textos que eles trouxeram reflexões sobre um mundo que não é possível, ou então um desfecho de sociedade, um desfecho de humanidade que ele não é não dá em nada, né? Uma coisa meio louca, né? Acho que tem dois livros que são marcantes para a gente pensar sobre isso. Acho que o primeiro e o mais conhecido e mais importante é o 1984, do George Orwell, que ele vai dar uma linha aí do que é a tal da ideia distópica, que ele pensa uma sociedade totalmente autoritária, né? Inclusive eu comento aqui, tem dois textos bem curtinhos aqui, que eu falo sobre esse livro, né? E um é que está na página 29, que ele fala sobre o Big Brother, né? Big Brother da Globo, do George Orwell. Então, o livro do George Orwell, ele segue aí, ele vai pegar um personagem, né, o Winston Smith, e esse personagem ele tá num mundo, né, que é completamente controlado, né? Ele chega na casa dele e tem uma televisão, só que a televisão não desliga. E essa televisão, ao mesmo tempo que transmite, ela filma o cara, então ele está totalmente controlado. As pessoas estão todas controladas e existe uma premiação, um controle social para que essas pessoas denunciem umas às outras, né? No espaço de trabalho todo mundo se vigia, todo mundo é premiado quando denuncia um amigo, as crianças são ensinadas a denunciar os pais, né? O livro ele foi escrito baseado em sociedades que estavam sendo construídas naquele período, né, dos anos 30 principalmente, né? Que é o que se desencadeou, o que se transformou, né? A experiência soviética no stalinismo, que a gente sabe que ali a Revolução Socialista ela acabou, né, sendo, como se diz, conduzida por concepções extremamente autoritárias do Stalin, mas ao mesmo tempo, né, lógico que a crítica vai à sociedade, ao mundo socialista, né, quando o livro foi escrito, mas o que o George Orwell aplica ali enquanto crítica a uma sociedade autoritária que se constrói no campo socialista, ela muito tranquilamente pode ser aplicada ao que a gente acabou construindo dentro do campo liberal, dentro do campo do capitalismo, né? Uma conversa mais complexa e tal. Mas assim, esse livro 1984, ele dá o norte pra gente do que vem a ser uma sociedade autoritária dentro da literatura e um mundo distópico, né? Como se assim, o mundo inteiro se tornou autoritário e o personagem está tentando sobreviver, tentando, né, criar situações. Um outro livro também que é super indicado, que eu não comento aqui, né? Então vou até pôr aqui que eu não comento nesse livro, mas é super legal, é o Admirável Mundo Novo, que ele pensa um mundo distópico, mas a partir do desenvolvimento científico, né? Então é um mundo altamente tecnológico, com todos os problemas da humanidade resolvidos, só que você vai olhar de perto, né, a resolução dos problemas a partir de uma sociedade de consumo, ele vai se dando, né, você vai eliminando aquilo que tem de mais humano, então fica uma vida artificial e tal. São dois livros super recomendados, né? Para
hoje, né, como a ideia é falar sobre distopia, eu não queria falar dos livros, né, eu queria comentar coisas que não estão aqui, mas assim, acho que são super importantes para a gente pensar que assim, a gente vive um mundo em que as pessoas idolatram, adoram, assistem e comentam, né, são fãs principalmente de séries televisivas que tem uma característica distópica, né? Que você olha e você pensa assim, caramba, que raio é esse, né? Então acho que talvez a série mais assistida, né, dos últimos tempos, né, que tenha sido The Walking Dead, né? Aquilo é um filme distópico, é uma série distópica. Porque é uma distópica, porque é distópico, né? Porque a partir de sei lá, um vírus, sei lá que raio que acontece, né? O mundo se transforma, parece que todas as pessoas ficam contaminadas por uma peste que uma começa, né? As pessoas se devoram, né? E ao mesmo, só que não é só esse o problema. Entre seres humanos também você tem várias, as pessoas para sobreviver, elas começam a uma matar a outra, devorar a outra, então esse desenho é exatamente um modelo clássico e típico de uma construção distópica, né? De você olhar o mundo que a gente vive, né? E o que poderia acontecer se alguma coisa acontecesse nessa direção. Então parece que hoje em dia a gente, acredito que hoje em dia assim, nós somos fãs desse tipo de literatura, né? Outro que foi muito conhecido, principalmente por jovens, né? Que eles adoravam, foi a série Jogos Vorazes, né? Da menina da flechinha e tal. Eu li esse livro, achei ele interessante. Achei ele interessante, né? Que é que ele traz aí uma ideia de um mundo futuro, né? Que acontece guerra, etc. E tal. Parece que a gente recua em todos os sentidos e as pessoas, para manterem uma ordem, criam uma espécie de competição que cada região, né, teria que ceder jovens, e esses jovens lutariam até a morte, né? E foi uma explosão, né? As pessoas leram pra caramba, comentaram, virou filme, etc. Tem um que eu acho, talvez dois que eu acho interessantes, que são bem bacanas, né? O que é o que eu mais gosto, que eu acho, na verdade, que eu acho que eu vou falar que é que eu achei bem bacana, que é recente, aquele Black Mirror, né? Que não é tão recente, mas ele tá até atualmente eles continuam fazendo. Que ele também é uma ideia do mundo distópico, mas a partir da tecnologia, né? O mundo que a gente está construindo. Então, o que tem de interessante nessa questão da distopia, né? Todo mundo fala assim, meu, distopia é a desesperança total. Então, calma lá. Vou pensar um pouquinho. Por que se constrói por que se faz um filme, por que se faz uma série? Porque uma pessoa escreve um livro que a gente classifica como distopia e que as pessoas vão, caramba, é uma desgraceira total, que no final ainda é uma desgraceira total, né? Porque então, não é bem assim, né? Então, quando você pensa um filme, uma distopia, um livro ou um filme ou uma série, ou seja lá o que for, que tem essa cara da distopia, ele todo filme, toda produção que tem essa característica, você pode perceber, dá uma olhadinha, ver com cuidado, ela é alicerçada no mundo que a gente vive. Né? Então todo livro distópico, ele aponta para o futuro, um futuro ruim, terrível, mas se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que ele se alicerça no cotidiano que a gente vive. Então tem um livro que é ótimo, que eu recomendo mesmo, que é um livro Brazuca, do Inácio de Loyola Brandão, que chama-se Não Verás País Nenhum, que é um livro distópico, que ele vai pensar o Brasil, né, quando as florestas tiverem sido todas destruídas, né, para as pessoas sobreviverem, elas vivem numa condição absurda, né, de degradação humana, degradação social, né, e assim, parece assim que é o Brasil pós-Bolsonaro o livro, né? Quem lê. E o livro é da década de 80, o Loyola foi genial. Mas o que tem de característico no, nos textos, nos livros que são pós-apocalípticos, né? Eles são calcados na realidade e apontam para o futuro. Então todos eles, você pegar o George Orwell, o que ele está vendo? Ele fala, caramba, a gente está construindo a possibilidade de um futuro totalmente autoritário. Então ele escreve esse livro olhando e falando, olha o que pode acontecer, né? Olha o que pode se desenvolver, olha o que pode se desenrolar se a humanidade continuar nessa direção, né? Quando o livro, como é que chama? O
Admirável Mundo Novo, a mesma coisa, né? É uma sociedade que se pauta em remédio, em medicação, em tecnologia, em automatização de todas as coisas, nossa dependência pela tecnologia. O livro olha o que pode acontecer no futuro. Né? O Black Mirror está bem calcado no hoje, né? São as redes sociais, é o telefone, celular, são o controle da nossa vida a partir da tecnologia. Então, o que ele pensa? Ele pensa o mundo lá na frente, pensando, mas tomando como ponto de partida o que a gente tem aqui. Então, voltando lá no tema que a gente comentou lá atrás, as distopias, né? Aí eu vou jogar a polêmica. Eu particularmente não considero os livros distópicos como sendo pessimistas, muito pelo contrário. Eu entendo que toda distopia, toda literatura que tem essa característica de ser distópico, ele tem um peso político muito grande, e ele tem um peso de reflexão para trazer, para levar o leitor, para levar o cara que está assistindo, né, a refletir sobre o mundo que a gente está vivendo e a tomar decisões para que aquilo que o escritor imagina no futuro não aconteça. Né? Então é mais ou menos assim, você pega um ponto do que a gente está vivendo e desenvolve aquilo até se transformar na pior consequência possível. Né? Essa é a característica da distopia. E o escritor escreve isso alertando a gente, falando, cara, a gente precisa tomar um cuidado para que as redes sociais não tomem conta da nossa vida, para que a gente não chegue num futuro próximo a viver o que está acontecendo lá no Black Mirror. E o que é legal, aquilo só pode ser possível, né, se a gente tiver alguma identidade. Qualquer livro de distopia, qualquer filme que tenha uma relação com essa ideia do distópico, ele tem que ter alguma coisa que você fala, meu, a gente está vivendo isso já, né, para funcionar. Então The Walking Dead também, né? A questão do filme, da série lá que eu acho muito ruim. Que é muito ruim. É boa, ela disse que é boa. Eu acho que era boa, que é muito ruim. Os quadrinhos são muito bons, né? Mas assim, a série eu não sei lá. Deve ser, sei lá. Mas assim, se você. A ideia ali não é uma história de zumbi ali, né? Na verdade, o que tá colocando pra gente, assim, gente, a gente precisa olhar, a gente precisa se olhar, meu. Porque nós já vivemos uma situação que nós somos zumbis. Né? E essa tese não é uma tese lá que está lá do cara do escritor, lá não lembro o nome dele que escreveu. Essa tese é lá do Romero, que é o cara que fazia filmes de zumbi nos anos 80, 70, né? Que é o quê? Que quando você vê aquela massa indo pro shopping center, né? Que tem até um filme do Romero que ele faz isso, né? Que é quando você vê essa massa indo pro shopping center, cara, já estão zumbizados. Né? A sociedade de consumo já transformou a gente em zumbi. A gente alimenta o consumo a partir do consumo de energia humana, de carne humana, né? Então, você pensa assim, o The Walking Dead ele traz algo que a gente já está vivendo, né? Que a gente se alimentar, é o ser humano que se alimenta do próprio ser humano para tentar manter uma existência de zumbi, que é uma existência sem sentido nenhum. A gente só consome, continua consumindo para consumir, e consumindo para consumir a partir de vidas humanas. Então, quando a gente assiste aquele filminho ali que está pautado em uma história de zumbi, mas na verdade ele está comentando a vida que a gente vive. Né? O Black Mirror é a mesma coisa. Quando você coloca a sua vida numa rede social, é legal, você se atrela aquilo que você pensa, as suas fotos, coisas ao mundo inteiro. Porém, esse mundo inteiro está sendo intermediado por uma empresa. Né? Hoje o mundo ele é controlado por duas empresas de mídia, de internet, né? Que é o Google e o Facebook. Então a nossa vida está inteira na mão desses caras. Eles fazem o que eles quiserem, eles vendem essas informações para quem eles quiserem. Eles elegem presidentes, né? Presidentes péssimos, eles derrubam presidentes. Então são duas empresas gigantescas que estão com certeza atreladas ao governo norte-americano, e essas informações elas são vendidas, meu. São vendidas para grandes empresas, são vendidas para políticos, então é mais ou menos assim, é bacana, né? A gente vai lá, dá o like, curte, põe o filme, ele tá assistindo no YouTube, né? Eu publico lá, mas assim, ao mesmo tempo a gente está sendo controlado. Então o que está no Black Mirror que ele pensa em 20, 30 anos para frente, é o que a gente está vivendo hoje. E só tem sentido por conta disso. Então, nesse sentido que eu digo, né, os filmes e as distopias, né, eles não são filmes desgraceiras, né? Na verdade, eles são filmes, são livros que servem para a gente refletir o mundo que a gente vive. Então, quando você assiste, né, o conteúdo político desses filmes e desses livros são muito fortes.
porque ele traz esse conteúdo de também disputar entendimento de vida, né, de mundo. Então, quando você lê o Loyola e ele pinta o Brasil com a Amazônia destruída e a gente vivendo o caos ambiental, político e ambiental, ele está alertando para a gente o quê? Cara, se a gente continuar destruindo, né, vendendo, entregando para a madeireira o que sustenta a nossa vida, daqui 10, 20, 30 anos, o que vai ter é isso, né? Morte, é caos, é doença, é desgraceira completa. Então, a distopia, ela é altamente esperançosa, que ela aponta para o futuro. Então, eu até acho assim que todo filme de distopia, ele é muito mais esperançoso do que a gente pensa, né? Porque o cara que escreve aquilo, ele tá pensando na possibilidade da gente reescrever o futuro, para que a gente siga uma direção contrária, né? Então, quando a gente estiver assistindo um filme aí que tem essa cara, é... acho que é importante que a gente perceba e faça a crítica do mundo que a gente está vivendo. Não é simplesmente você ir lá e ficar, né? Nossa, olha só que legal, zumbi comendo as pessoas e tem sangue, né? Pra caramba. Nossa, na verdade, ali tá falando sobre a gente, né? Tudo aquilo que você vê ali nos Jogos Vorazes, né? Tá falando sobre a gente. O outro filme que eu acho fantástico, que é a série, o Matrix, né? O Matrix também tem essa cara, né? De em que medida a gente vive num mundo completamente controlado, em que medida a vida que a gente vive de fato a gente está vivenciando, a gente vive essa, né? Então, é, pegar esses livros aí, pegar esses filmes, são formas da gente refletir um pouquinho sobre o mundo que a gente está vivendo, todos eles, né? E tem um monte, né? Se vocês quiserem citar aí depois, lembrar alguns filmes, perguntar se tal tá dentro dessa linha, mas assim, todos eles têm essa característica política, né, e de discutir sociedade. No livro tem dois textos aqui que eu falo sobre George Orwell, que um fala sobre a teletela e a outra fala sobre o dicionário novilíngua, né, que no livro ele no 1984 ele propõe, né, que o governo tinha a ideia de ir reduzindo o vocabulário, algo que a gente vê, né, vamos simplificar o vocabulário, que a vida vai ser melhor, simplificar o vocabulário, falar palavras mais simples, não ler, proibir livros, né? A gente vai garantindo a imbecilização do povo. A vida do povo vai ser mais fácil, mas é muito mais fácil de controlar. Então tem aqui dois textos curtos que falam sobre isso. Super indicado. Se você quiser pensar sobre, se você gosta de distopia e tal, coisas parecidas, não deixem de ler esse livro, que é o 1984, que é a base para pensar sobre essa questão de distopia. É um livro que você tem que ler ali com bastante atenção, que ele, né, para muita gente ele é um panfleto anticomunista. Eu não sei se é só isso, né, mas ele tem uma cara de crítica ao modelo stalinista de construção de sociedade, que é algo que tem que ser feito, né, acho que a autocrítica da esquerda é fundamental, não jogar no lixo o legado, mas também a gente tem que pensar que para avançar a gente tem que fazer nossas autocríticas sempre. Né? E outro, antes de encerrar, né, gostaria de falar também que tem um livro que eu adoro, que é do José Saramago, que é um ensaio sobre a cegueira. Que é um livro assim que eu acho que ele é perfeito para a gente pensar o mundo cotidiano, contemporâneo. Que é como se as pessoas ficassem cegas, né? Todas as pessoas no mundo todo começassem a ficassem cegas. E assim, a partir desse livro ele começa a discutir, né, o nosso senso de solidariedade que não existe mais. Ao invés das pessoas se ajudarem, seria muito simples, né? Todas as pessoas ficaram cegas e umas começassem a ajudar as outras, mas na verdade acontece ao contrário, né? Um instinto de sobrevivência animalesco que uma pessoa precisa destruir a outra, matar a outra, arrancar o que o outro tem para poder sobreviver. E assim, esse livro é muito, sabe, indicadíssimo para pensar uma questão distópica e a gente fazer também uma crítica sobre o ser humano que nós nos tornamos no tempo que a gente vive. Então aí eu vou encerrar, né, indicando aí todos os livros todos os livros e filmes, então acho que vale a pena rever, repensar e assim começar a questionar essa questão da distopia não como desgraceira ou como filmes de ação e livros de ação, mas assim, como recados políticos em relação à sociedade que a gente tem construído, todos, tá legal? E aí fica aí um abraço, né? Se curtiu, dá um like, comenta aí, se não gostou também comenta,
Diz aí o que a gente pode melhorar. Se tiver a fim de comprar o livro, né? Liga pra Laís, vou deixar o telefone aí, dá um salve pra gente. Beleza? E é isso aí. Amanhã, último vídeo, última da nossa super série sobre socialismo. Falou!